bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tenho com áudio com todos aqueles que estuda ou trabalha na produção musical. E como não é novidade, esse canal ele é dirigido por você, e sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje eu vou falar sobre um tema ao qual eu tenho recebido muitos e-mails com dúvida, porque eles ficam me cobrando por que eu não entro logo no tema masterização. Eu já falei aqui no passado sobre isso, mas hoje eu vou voltar ao mesmo tema porque continua as solicitações de pedido, então vou tentar procurar explicar de forma mais minuciosa o porquê das coisas e explicar por que masterizar é tão difícil. Antes, porém, eu quero deixar aqui registrado toda a minha gratidão aos inscritos desse canal que tem me prestigiado, seja nos comentários com seu incentivo, seja através dos e-mails com as perguntas, ou mesmo deixando aí o seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos. E digo aos que não são dessa família do áudio, se inscreva e faça parte dessa família. Dito isso, então, vamos ao tema de hoje, que é por que a arte da masterização é tão difícil. Como nós já sabemos, para chegarmos ao processo de masterização, muitas etapas são necessárias antes, né? Nós começamos pela captação do áudio, ou seja, a gravação do áudio, seguido pela etapa da edição, ao qual nós denominamos mixagem. E também nós já sabemos que no processo de mixagem fazemos as edições do áudio de forma individual, procurando deixar esse áudio sem nenhum artefato indesejável, também corretamente dinâmico entre a proposta do projeto, com as frequências harmoniosa em conjunto com os outros áudios. Também existem outras edições necessárias para tornar cada vez o áudio mais perfeito e em condição que em conjunto seja de uma audição perfeita para o ouvinte final. Então é como está aqui no exemplo, nós temos vários instrumentos que fazem parte de uma canção, de um projeto. Já fiz aqui todas as edições, botei automação na parte que o instrumento tem que tocar mais alto, quer dizer, automações criativas, né, para poder tocar mais alto numa área, em outra não. Já fiz toda a sequência de equalizações, de compressão, e o áudio agora, vamos supor aqui, já está pronto para a masterização. Então já terminei todas as edições, vou juntar todo esse áudio em um só, em estéreo, ou seja, em duas vias, preparando para o processo de masterização. Então aqui no caso eu vou fechar aqui, abrir o outro e aqui está. Vamos supor, já mandei aquele projeto para lá e aqui está ele já para fazer a masterização. Mas eu vou voltar lá a mixagem para que nós possamos então entender algumas coisas. Então voltamos aqui à parte da mixagem. E durante esse estágio que nós sabemos da transição entre a mixagem, ou seja, a conversão da mixagem para a masterização, nós já sabemos que alguns cuidados devem ser tomados para que se consiga fazer a masterização. E como já estudamos aqui e ainda estamos estudando, eu vou relembrar alguns tópicos. Por exemplo, o conjunto de áudio que eles têm que estar harmonioso na parte de fase para evitar que eles entrem em conflito. Temos também que estar atento ao que esse som ele toque tanto em estéreo, fazendo um teste de mono e estéreo, para como ele está respondendo também em mono, porque haverá reprodutores que serão mono e esse áudio vai ter que tocar, embora no mundo de hoje a maioria das coisas são estéreo, mas haverá momentos que, por exemplo, no celular, escutando no alto-falante do celular, você vai escutar em mono. Então, esse áudio tem que ser preparado para as duas coisas. Temos também que estar atento quanto o bitrate e o sample rate aqui, ó, que tem que ser o mesmo que for para a masterização, que você não pode fazer essa conversão agora. A única conversão que será feita é de juntar os áudios em duas vias. E também não deixar a dinâmica final de todo esse áudio ultrapassar a -3 dBFS, de full escala, entre outras coisas, mas aqui relembrei as principais. Então voltando lá, então já tomei esses cuidados, já fiz a conversão e agora vamos então, o áudio já está aqui para mim fazer a masterização. Então eu vou deixar de lado essa parte de mixagem, porque esse assunto nós já estamos estudando, e vamos focar na arte de masterizar. E como aqui é um canal que tem como objetivo o estudo do áudio, vamos primeiro falar sobre quem pratica essa arte, o papel de quem pratica essa arte. Para que todos possam alcançar o que eu quero dizer, eu vou fazer uma analogia do engenheiro de masterização
e de mixagem, ao chefe de cozinha e ao cozinheiro, onde o chefe de cozinha é o engenheiro de masterização e o cozinheiro é o engenheiro de mixagem. Compete, como sabemos, ao cozinheiro saber o que o cliente deseja comer, né? Ele vai lá, o que você deseja comer? Isso. Ele vai juntar os ingredientes para o preparo e vai cozinhar esse alimento. Assim também se passa com quem faz a mixagem. Ele conhece a banda, vai conhecer os projetos, vai juntar tudo, que é a captação do áudio, e no caso vai cozinhar, que é fazer as edições necessárias daquilo que o cliente idealizou. E terminando a sua parte, ele vai fazer o quê? Vai passar para o chefe de cozinha, que tem o papel de fazer a comida a ter um sabor especial, ter uma aparência melhor. Ele faz com que o prato tenha sucesso. Então a preocupação do chefe de cozinha é fazer isso, ele dá aquele toque pessoal que vai fazer com que o prato tenha sucesso. No áudio é a mesma coisa. E eu tenho batido numa tecla que durante o nosso estudo, que uma mixagem perfeita já é uma masterização excelente. Isso se passa porque toda a criatividade musical só pode ser conseguida durante a preparação do alimento, no caso lá do cozinheiro, ou seja, na mixagem nós temos o dever de fazer o melhor para preparar esse alimento ou preparar esse áudio, porque lá nós temos a condição, porque nós temos todos os ingredientes separados. Aqui no caso, como está aqui, não, já está tudo pronto, tudo junto. Nós agora só vamos dar o tempero, o sabor. Vamos supor, por exemplo, que nesse áudio aqui tem um sino que esteja tocando em cima da voz do cantor. Isso está atrapalhando. Como o engenheiro de masterização vai conseguir aqui em duas vias separar ou diminuir esse áudio? É até possível, mas ele vai também diminuir outros instrumentos, outras frequências que estão naquela área, o que não será bom. Então vai deteriorar todo o projeto. Então vou reprisar. Uma mixagem perfeita já é uma masterização excelente. E não esquecendo que tanto a mixagem como a masterização tem que, logicamente, haver e tem que ser editada num ambiente acusticamente propício. E um sistema também de monitoração FRET, ou seja, com suas monitores de referência lá, bacana, joinha, perfeito. Tudo isso, como eu já falei num outro módulo, o sistema de audição junto com a acústica da sala, que vai fazer que você tenha realmente a tradução daquilo que realmente está tocando na sua DAW, aquilo que está se passando com o áudio. Então, voltando ao papel de quem vai fazer a masterização, o requisito básico para ter essa função é ter um conhecimento e habilidade profunda das ferramentas. É igual na mixagem, você tem que conhecer todas as ferramentas de edições, senão você não vai conseguir. Tem que ter bons ouvidos e ter um talento, que cada engenheiro ele tem uma particularidade, ele dá um toque especial como chefe de cozinha. E acontece também que dentro dessa área, tanto da mixagem como da masterização, lógico que as pessoas às vezes se especializam em um determinado ritmo, mas isso também não quer dizer que a pessoa não possa fazer a masterização, a mixagem de outros estilos musical, mas é lógico que a pessoa às vezes se especializa mais numa área. Enfim, masterizar é algo tão difícil? Essa é a pergunta que eu faço. Eu respondo pessoalmente que eu acho que não. Essa é a parte mais fácil da edição, mas isso caso as mixagens fossem de excelente qualidade. Eu vou explicar a minha afirmativa para que você possa entender o que eu disse. A primeira pergunta que eu faço é: quais os processos primários de uma masterização padrão? Então, entendendo isso, você vai ver que a coisa é muito simples. O primeiro passo, o primeiro processo é a equalização, seguido da compressão e terminando com o load net, que é com o uso do limiter. Ou seja, nós vamos usar o equalizador para alcançar os níveis de frequência coerentes, para que o áudio possa tocar em todos os reprodutores de uma forma transparente. Ele não pode tocar diferente de um para o outro. Lógico que vai haver pequenas diferenças, mas coisas significativas que você nem nota muito. Porque não adianta tocar bonito na sua DAW, no seu estúdio, e você bota isso quando for tocar no carro, tá horrível. Você toca na tua casa, lá no reprodutor, no seu mini system, está horrível. Não, ele tem que tocar de forma universal. Então, por isso que nós vamos fazer essa equalização desses níveis, de forma que ele possa tocar de forma transparente. E a seguir, nós vamos usar o compressor, por assim dizer, para normalizar
a dinâmica do áudio entre as passagens mais calmas e as mais quentes da música. Embora eu digo que esse processo aqui, eu vou até receber crítica por o que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou dizer porque eu penso isso, que a compressão ela pode ser descartada caso você tenha em mão uma mixagem perfeita. Se aqui nesse caso, por exemplo, se tivesse perfeita, vê que não está, temos picos altos aqui demais, que está muito acima, eu teria que usar nesse caso aqui um compressor, mas se tivesse na marca, se tivesse aqui tudo certinho, eu não precisaria. Então há casos, nem sempre o compressor é usado na masterização. Aí pularia de equalização para o quê? Para o limiter. E no último, na cadeia do processo, sempre será o uso de um limiter transparente. Eu aqui, por exemplo, como exemplo, vou usar aqui, ó, o EasyTop, ao qual você vai usar como logaritmo a versão 3 ou 4. E dentro desse limite nós temos o Jitter, que tem a função que ela sempre é acoplada a esse tipo de limiter para masterização. Então ela vem incorporada, que tem a finalidade de reduzir os efeitos da conversão da taxa de bit maior. Você vai estar numa taxa de bit maior para o menor, né? Como por exemplo, você está com um projeto de 48 kHz, 24 bits. Você logicamente sabe que vai ter que passar para 44.100 kHz para 16 bits, que é a taxa padrão de um CD no mercado. Então ele faz isso, essa parte de jitter. E aqui na parte do limiter que você vai dar o que? Aquele suporte ao nível de volume do áudio, que vai traduzir ao nível de volume padrão do mercado dos CDs, ao qual aqui no Brasil não tem ainda assim um padrão definido como acontece lá fora, né? No estrangeiro já existe já uma normalização, uma regra, uma lei que diz que tem que ser X. Aqui não, as pessoas levam o nível ao máximo, que até é uma briga que teve lá fora, como já foi explicado o que é a guerra do loudness. Então você vai pegar um CD de referência, vai ver dentro de que limite, e dentro disso você vai escolher para você, dentro do que está mais padrão no mercado, aquilo que você deseja para o seu CD final, para a sua master final. Eu quero deixar também aqui registrado que a masterização tema aqui é feita em box, ou seja, as masterização feita dentro do PC, porque existe as masterizações feitas com processadores externos. Usa praticamente a mesma metodologia, só que externamente. E como nós podemos observar, a arte de masterizar, ela não é difícil e ela seria muito fácil se nós tivéssemos sempre à mão mixagem perfeita, o que raramente acontece. E em razão dessas discrepâncias, nós somos obrigados a fazer uso de ferramenta que foge à masterização primária, como por exemplo, às vezes nós temos que usar multicompressores para normalizar, por exemplo, as bandas de frequência que estão com dinâmica muito alta, né? Às vezes nós temos médio muito acima do que era para estar. Pegamos mixagem, por exemplo, que ela foi editada, que ela está, por exemplo, a banda de estéreo dela está de forma não coerente, nós vamos ter que usar pan estéreo para resolver esse problema. Há momentos que nós vamos ter que usar da técnica de mid-side para equalizar as normalidades de frequência, né, que está havendo entre as bandas de frequência e RL, que às vezes está havendo essa disparidade, vamos ter que fazer uma equalização já usando a técnica mid-side. Então, às vezes nós vamos ter que usar excitadores, outras vezes nós vamos ter que usar filtro, porque não foi cortada os subgraves, né, lá na mixagem. Então, como podemos ver, a masterização seria muito fácil se não fosse os erros da mixagem. O grande problema todo do áudio na masterização está na mixagem. Porque nós ficamos aquela correria, queremos fazer aquele processo de forma rápida e acaba que por deteriorar. Vai bacana, mas não vai no nível que seja de só chegar e pum, jogou um temperozinho, jogou um tomatezinho, fez aquele enfeitezinho e já está pronto. Não. Então, senhores, aqui hoje foi mais um bate-papo para responder a muitos e muitos e-mails. Então, assim, eu fiz de uma forma que a resposta fosse bem ampla. E essa, então, é a razão que eu estou preso aos estudos da mixagem. Pois se fizermos aquela mixagem criativa com edições de forma profissional, você veja que você observou aqui que a masterização será apenas um simples processo. Então, senhores, não tenho mais nada a dizer, né? A não ser que a masterização em si é um processo muito simples, mas devido novamente reprisando a falha na mixagem, todo o processo se torna muito complicado. E há casos até que é necessário voltar de novo para a fase da mixagem, porque o erro é tão grotesco que você não consegue fazer nenhum acerto na masterização. Dito isso, eu peço que Deus abençoe a cada um dessa família do áudio e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.